A gente precisa falar da denúncia apresentada pelo Paulo Gustavo Goné Branco. Segundo ele, o plano de tentativa de golpe de Estado tem aí mais de 33 pessoas na lista, incluindo o general Heleno, Paulo Figueiredo, meus amigos, Felipe Martins, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, óbvio, presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente tem um vídeo do Bolsonaro falando que já, né, como todos nós, já antecipávamos isso. Vamos colocar para vocês. A separação do senhor em relação à possível denúncia da PGR essa semana? Estou aguardando chegar. Espero que agora possa ter acesso aos autos. Você já viu a minúcia de golpe, por acaso? Você já viu a minúcia de golpe? Não viu, eu também não vi. Você já viu a deleção do Cid? Você não viu, também não vi. Eu estou aguardando. Olha, a frase mais emblemática, de uns 30 dias mais ou menos. Um amigo que eu deixei em Israel ligou para mim e falou o seguinte: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Eu acho que resume tudo o que está acontecendo. O senhor está tranquilo, presidente? O senhor está tranquilo, presidente? O senhor está tranquilo? O senhor pretende ficar em Brasília? Olha para minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Então, o Bolsonaro falou que não tem preocupação, mas eu volto nesse ponto, Didi. Eu fico preocupado pelo seguinte: o sistema é bruto, o sistema hoje está nas mãos de um grupo de mafiosos, bandidos e tudo de pior que a gente pode imaginar. E quando eu falo sistema, eu incluo o Supremo e o TSE nisso daí. E todos os precedentes que já foram abertos com base nessa cruzada persecutória deles são precedentes que vão continuar na nossa história e no nosso país, Didi. Então a gente está numa fase muito sensível e mais do que nunca a gente precisa se unir para lutar contra esse sistema que está devorando o nosso país e a nossa nação. Eu concordo com você. O presidente não teria outra fala ali naquele momento que não fosse aquela que ele falou, né? Não estou preocupado, olhe para minha cara, não estou nem aí. Mas nós estamos preocupados justamente pelo que você colocou aí, Marcão. A gente conhece o sistema do Brasil. Se fosse justo, o presidente não teria sido nem denunciado, né? Porque não tem o menor cabimento isso aí, essa peça fictícia que o Paulo Goné fez. Quero só comentar uma inconfidência aqui rapidinha. Ontem eu estava na minha cama me preparando para dormir quando um jurista brasileiro de renome aí me mandou Didi, denunciaram, o Paulo Goné denunciou o presidente. Aí me mandou a peça, né, de 272 páginas. E eu, despretensiosamente, comecei a ler, e assim, parece um enredo de ficção científica tão interessante pro lado negativo que eu não consegui parar de ler. E fui terminar de ler lá para as 3 e tanta da manhã. E tive que acordar cedinho para minha live. Enfim, então eu li a peça inteira. Eu posso dizer o que tem escrito lá dentro, que eu li. E realmente, cara, ali não tem pé nem cabeça, é pastel de vento, é nada com coisa nenhuma. Se fosse num país democrático, justo, normal, o presidente Bolsonaro tá mais do que certo. Tô nem aí, olhe para minha cara, não ligo para essas coisas. Mas a gente não tá. Nessa quadra da história que estamos vivendo, meu amigo, pelo menos para nós que gostamos do presidente Bolsonaro, sobretudo gostamos da democracia e da liberdade de expressão, para a gente ficar preocupado, porque o presidente não vai ter ampla defesa, não vai ter direito ao contraditório, ele não vai ter nem acesso direito aos autos, como ele falou ali. Pô, tomara que eu tenha acesso aos autos. Porra, bicho, isso é um absurdo, um ex-presidente da República ter que comentar isso em público, né? Então, assim, eu temo, por tudo isso que eu acabei de dizer aqui, que o presidente não consiga fazer a sua ampla defesa, já que ele não vai ter acesso a tudo, né? Apesar do próprio ministro dizer o contrário. Então, a gente fica receoso que ele não tenha os elementos, os subsídios necessários para fazer uma defesa digna, já que ele não tem acesso. Como você falou, ele não está preocupado, mas nós estamos, né, Marco? A gente sabe como é o sistema, é bruto. E eu acho que ele quer transmitir essa tranquilidade, essa segurança para não gerar um estado de alarmismo nas pessoas. Sim. A gente tem a defesa do Bolsonaro se manifestando aqui, rompendo o silêncio, segundo a matéria da Revista Oeste, chamando a denúncia da PGR, né,
Procuradoria-Geral da República de inepta. O advogado Fábio Weingarten chama a peça assinada pelo Gonê de precária e incoerente. E é muito legal, o mais divertido de você ter o ChatGPT e brincar com isso você pode ler a denúncia inteira, óbvio, tem 270 páginas, mas ao mesmo tempo você consegue encontrar os furos, e todos os furos da denúncia são aqueles que nós adiantamos aqui ao longo desses últimos 2 anos, de 23 até hoje, a gente tem falado exatamente os pontos principais e os furos principais dessa denúncia. O que, meu querido Gustavo Lopes, a gente precisa mostrar para a nossa audiência que não existe mais tecnicalidade jurídica. Virou só um grande teatro, e a tendência do grande teatro é a decapitação do Bolsonaro ao final. A tendência do grande teatro é essa. A tendência de um cara como o Alexandre de Moraes, como o Barroso e o Gilmar Mendes, que falam abertamente contra tudo que a oposição representa, é decapitar o seu líder. E eles vão fazer isso. Tudo indica na minha cabeça que eles vão caminhar para isso em questão de meses, Gustavo. Inclusive, Marco, eles já se manifestaram, né, dizendo que eles pretendem fazer esse julgamento ainda em 2025, segundo eles, para não contaminar o processo eleitoral. E eu concordo contigo e com o Didi, é uma grande peça de ficção, né, muito mal escrita, por sinal, repleta de adjetivos e condicionantes. Então, assim, e era algo, e aí eu entendo também a fala do presidente Bolsonaro, que já era algo esperado, todo mundo sabia que isso ia acontecer, essa peça já estava pronta há muito tempo, ela não traz novidade nenhuma em relação a tudo que já foi feito, só que ela surge exatamente no momento em que o Lula está no seu pior momento. Então, assim, ele já estava como aqueles porcos que vão ser servidos numa bandeja, já estava com a maçã na boca. Né, já tinha a Daniela Lima, que é uma espécie de porta-voz avançada da presidência, falando que a Janja é que manda, que o Lula é um pau mandado, que precisa esperar ela sair de casa para fazer as reuniões, que ministros do governo acusam o Haddad pelo fracasso da gestão, ou seja, eles já falam em fracasso, já admitem fracasso, a imprensa militante já diz que o Lula errou a mão, ou seja, é o pior momento do governo Lula. Então essa denúncia surge exatamente nesse momento crítico para o governo, né, que já está ali, se alguém assoprar, cai, então era preciso, obviamente, fazer essa cortina de fumaça. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é um teatro, a gente já sabe o início, o meio e o fim que eles querem levar, que é esse que tu colocou, Marcão, a gente sabe que o que eles querem, ao final da história, é a prisão do presidente Bolsonaro. Não sei se conseguem, acho, e aí concordando com o Didi, que o sistema é deles, eles hoje governam o sistema, mas eu acho que existem forças aí atuando em lados opostos, né, puxando cada um para um lado. Eu não sei se eles vão conseguir chegar a esse objetivo que eles pretendem, mas é interessante notar o quanto a gente viu, a justiça brasileira, né, que hoje é representada pelo STF, virou um grande teatro, como tu bem colocou, é um teatro, é uma peça de ficção, mas eu acho também que essa era a última cartada que eles tinham. Eles não têm mais nada para fazer, e era algo que a gente já sabia que eles fariam, em algum momento, mas era um único, esse é um tiro único que eles têm para dar, e que se eles errarem o alvo, eles não vão ter outro. Então, assim, é um momento desesperado, obviamente que eles não admitem isso, eles falam lá que a democracia, as instituições estão funcionando plenamente, mas, na verdade, isso mostra um desespero quando há uma pressão muito grande vindo do exterior, e aqui, internamente, a gente vê o Lula cada vez mais fraco, não diria isolado, né, porque enquanto eles estiverem pagando, eles não estão isolados, mas no pior momento do governo. Tem muita coisa que desdobra. Eu queria colocar o Paulo Figueiredo aqui, parece que é um print do programa do X do Paulo. Acabo de ver no noticiário que fui denunciado pela PGR, estou honrado em estar ao lado de patriotas nesse documento histórico que reflete a ditadura na qual vivemos. Vamos vencer e todos os agentes públicos que se utilizam das suas posições para perseguir os opositores políticos serão responsabilizados sem misericórdia no momento oportuno. E eu realmente acho que o Paulo está fazendo um trabalho lá nos Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro e com vários outros brasileiros que estão junto com eles nessa empreitada, extremamente relevante nesse sentido, porque é a velha história, e a gente tem os precedentes de todas as ditaduras, né? O cara que estava lá, o soldado que estava no Muro de Berlim atirando em senhoras inocentes que queriam ir para a Alemanha Ocidental. Então, o que eles faziam? Eles falavam, depois da queda da União Soviética, eu só estava cumprindo ordens. Eu tenho uma família para manter.
eu tenho que manter o meu emprego. E daí você vê todos os atos de desumanidade, de assassinato frio de pessoas inocentes acontecerem, e eles usando o escudo da hierarquia como uma forma de hierarquia da administração pública, hierarquia da gestão pública para se blindar. E a gente precisa bater nesse ponto. Então, eu acho que esse ponto é um ponto crucial que o Paulo traz. E daí, eu queria só trazer também mais um ponto para a gente só rodar nosso debate aqui, que envolve ainda a blogueirada camarada da Globo News falando sobre essa denúncia e o que ela representa. O que mostra é o seguinte, é todo um encadeamento golpista com o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, se você pega desde 2021 com aqueles discursos, se fala muito também aqui na denúncia, eu estava lendo o discurso que ele deu no dia 7 de setembro, dizendo que não ia respeitar a decisão judicial e citando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele vinha numa escalada de provocação e vinha numa escalada de suspeição do sistema eleitoral. E a eleição sendo concluída e mesmo com todo o movimento, inclusive de tentativa de não viabilizar o voto de eleitores do Lula pela Polícia Rodoviária Federal, especialmente no Nordeste e na Bahia. Tudo isso, de novo, entra naquilo que a gente fala sempre, né? É um consórcio, Gustavo, e a Globo faz parte desse consórcio. É um consórcio multibilionário de interesses, grupos de interesses e pessoas que querem manter as suas posições, o seu status. Quando a gente estuda na faculdade de Direito status quo, né? Status quo do sistema é o pensamento vigente, a postura vigente do sistema. E como o sistema vai fazer para se manter no poder e se manter com as suas condições de privilégio e com os seus benefícios e todas as suas artimanhas, não é mesmo, Gustavo? Sem dúvida. E já, por outro lado, Marcos, na faculdade de jornalismo, né, que eu fiz e depois fiz mestrado em comunicação, é exatamente como o papel da imprensa vigilante desse sistema, vigilante desses poderosos e atuando para fazer uma espécie, não apenas a mediação e trazer para o público, mas trazer a informação e não a opinião, não a torcida, não um lado, não a sua ideologia, não o seu viés político, que é o que a gente vê hoje, sobretudo na Globo News, que é uma espécie de assessoria de imprensa do Palácio Planalto. Então, veja, o Camarote também, enfim, mas eles trazem algo como se fosse uma grande novidade, eles estão falando isso há 2 anos, o encadeamento golpista, toda uma trama, havia todo um comando, que comando? O cara nem no Brasil estava, que gente maluca, o cara estava lá nos Estados Unidos, então assim, não existia comando, não existia absolutamente nada, todo mundo sabe, só que eles insistem ali em falar que havia sim, porque é aquilo que a gente fala sempre aqui, a imprensa ainda é uma instância legitimadora, ou seja, é preciso que o sistema use essas instâncias para legitimar as suas ações. Então, bom, isso virou notícia, e o interessante é que as notícias, depois as manchetes, acabam virando instrumento jurídico, ou seja, é toda uma ficção que eles criam, como o próprio Lula disse, né? É preciso criar uma narrativa e ir trabalhando essa narrativa. É exatamente isso que a imprensa tem feito, é exatamente isso que o judiciário tem feito, é exatamente isso que esse consórcio tem feito. De novo, é uma ficção, é uma peça de teatro, não tem fundamento jurídico nenhum, é completamente cheia de adjetivos e condicionantes, teria feito, teria dito, hipoteticamente, ou seja, eles não têm certeza de nada do que eles estão falando, mas eles já têm um objetivo final. De novo, não sei se alcançarão esse objetivo, mas como disse o Didi, o sistema hoje está na mão deles, as estruturas burocráticas, como tu colocou, Marcão, estão na mão deles há décadas, né? E é por isso que é importante a gente ter isso muito claro, que não basta ganhar a eleição, porque a estrutura do sistema brasileiro está na mão deles, o que lá nos Estados Unidos eles chamam de Deep State, e não por acaso é exatamente onde o Trump tem atuado para desmontar esse Deep State. Então, isso ainda está na mão deles, mas é insustentável, e eu acho que eles não vão muito adiante, apesar de ter toda a imprensa, né, sobretudo a Globo, Folha e afins, falando diariamente que houve um golpe. A gente sabe que não houve golpe nenhum.